Minhas saudações a você, minha amiga, meus irmãos em Cristo que estão estudando a Palavra de Deus. Esse comentário é uma continuação do comentário passado e hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, para que você não seja enganado com ensinos que não estão de acordo com a Palavra de Deus, certo? Na Bíblia, em Mateus, abra sua Bíblia, capítulo 28, capítulo 28, versos 19 e 20, nos diz assim: portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus fala muitas vezes do Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, é aquele a quem Jesus Cristo deixou como consolador para nós, e ele tem inúmeras funções de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra de Deus. Também nos ensina a orar, nos ajuda a adorarmos a Deus de maneira correta, nos ajuda a aprender a palavra de Deus de maneira correta, livre dos enganos. Então essa é a função do Espírito Santo e nós não devemos rebaixá-lo de sua função. Você já deve ter ouvido também, pode ter ouvido ou pode se deparar com ensinos que colocam o Espírito Santo como não fazendo parte da Trindade, como não sendo uma pessoa com personalidade, mas esses ensinos são errados, porque a Bíblia é muito clara em colocar o Espírito Santo dentro da divindade, certo? E também a profetisa Ellen White nos fala muitas passagens que eu vou colocar escritas para você aqui. Veja bem, personalidade do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por estes terrenos. Manuscrito 66 de 1899. E ela diz também: o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos de que somos filhos de Deus, etc. Mais comentários aqui. Os eternos dignitários da Trindade, os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os aos discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Então ela diz muitas outras passagens, em Mensagens Escolhidas, por exemplo, 43:2, diz assim: a lei é os testemunhos, se não falarem segundo esta palavra, é porque não tem iluminação. Citam Isaías 8:20, né? E ela fala, completa: a própria obra do Espírito Santo no coração deve ser provada pela palavra de Deus. O Espírito que inspirou as Escrituras leva sempre as Escrituras. Falando também de muitos temas que eu falo aqui, da veracidade das Escrituras, da importância de se estudar as Escrituras de acordo com a verdade pura da palavra, né? Sem contaminação. Mais uma citação de Mensagens Escolhidas 251. Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, a perfeita natureza divino-humana de Cristo. Esta união é representada pela união da videira e seus ramos. O homem finito une-se à varonilidade de Cristo. Por meio da fé, a natureza humana assimila a natureza de Cristo. Somos feitos um com Deus em Cristo. Então, tem muitas outras passagens que falam do Espírito Santo. Aqui, um conselho nas Mensagens Escolhidas 1, no livro 160.3. Vão aos que querem o pão da vida às Escrituras, não ao ensino de homens finitos errantes. Dai ao povo o pão da vida que Cristo veio do céu trazer-nos. Não mistureis vosso ensino com suposições e conjecturas humanas. Quem dera que todos soubessem quantos necessitam comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, fazer suas palavras uma parte da sua própria vida. Então, nós temos que ensinar para as pessoas que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como que nós vamos ensinar de maneira errada? Temos que ensinar na pureza da palavra de Deus. Vejam, se até existe uma contrafação satânica contra a Trindade Divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
Existe o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão imitando o pai, a besta imitando Jesus Cristo, que ela tomou o poder e Jesus Cristo veio pagar o preço do resgate. E o falso profeta imitando o papel do Espírito Santo, que é quem convence. O falso profeta é aquele quem vai colocar o decreto que irá anular a lei de Deus aqui na terra. Então, meus queridos, se existe até essa contrafação satânica, como alguns podem protestar contra algo que está na Bíblia, muito clara, no primeiro texto que nós lemos aqui da Bíblia. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado, vamos voltar à palavra pura, não se deixe enganar, você que está ouvindo esse vídeo, não se deixe enganar. O mistério da Trindade, o mistério da divindade, o mistério das três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós só vamos entender melhor ao longo da eternidade, quando estivermos vivendo com Deus lá no céu, com o nosso Salvador Jesus, estivermos tocando suas marcas nas suas mãos, convivendo ali, nós vamos passar a eternidade inteira estudando o amor de Deus. Não queira entender agora e não vá no embalo, porque nós somos protestantes, mas nós somos protestantes de acordo com a palavra. Não vá protestar contra nada, que isso só leva ao afastamento de Deus, pois o Espírito Santo é aquele que convence. E se a pessoa o rebaixa da sua posição, ela corre sério risco, ela está em sério risco espiritual. Então eu faço esse apelo para que você tenha reverência ao estudar a natureza de Jesus Cristo e também sobre o papel do Espírito Santo, e respeite toda a divindade e se prepare para viver com Deus no céu, para viver com a divindade no céu. Que Deus te abençoe e até um próximo comentário. Pela graça, a misericórdia e o grande amor do nosso Deus.